Então, um bom dia para todo mundo. Nesse dia 6 de agosto, que a igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho, confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então, hoje a igreja celebra esta festa da transfiguração do Senhor, que para além de questões históricas que foram também consideradas, como a vitória contra os turcos de Belgrado, e essa notícia chegou justamente no dia 6 de agosto, no século XV, então o Papa estendeu essa festa, que já existia, para toda a igreja, até como uma forma de ação de graças por essa vitória. Mas o mais importante é que esta festa de hoje nos coloca diante de um fato do Evangelho, um fato muito rico, com uma densidade até simbólica muito grande. Por quê? Porque nós temos aqui um momento de revelação. É claro que toda a vida de Jesus, todos os seus ensinamentos, os seus gestos, os seus milagres sempre tiveram como finalidade dizer quem ele é. Jesus é o Filho de Deus que se fez homem. No ano do Rosário, que São João Paulo II instituiu na igreja entre 2002 e 2003, ele nos escreveu uma carta apostólica chamada justamente Rosarium Virginis Mariae. E nessa carta, quando foi introduzido essa belíssima reflexão sobre os mistérios da vida de Jesus, agora com os 5 mistérios chamados mistérios da luz. E entre eles se encontra justamente o mistério da transfiguração. E nesta carta apostólica, o Papa São João Paulo II nos diz: mistério de luz por excelência é a transfiguração. Que nos mistérios da luz é o 4º mistério. Que, segundo a tradição, se deu no Monte Tabor. A glória da divindade reluz no rosto de Cristo, enquanto o Pai o credencia aos apóstolos extasiados para que o escutem e se disponham a viver com ele o momento doloroso da paixão, a fim de chegarem com ele à glória da ressurreição e a uma vida transfigurada pelo Espírito Santo. Então, aqui nessas palavras, São João Paulo II, faz uma síntese, uma síntese, podemos assim dizer, completa do que significa este mistério da transfiguração, porque é também mistério de luz, isto é, de revelação. Então aqui o rosto de Jesus resplandecente testemunha que ele é divino, que ele é Filho de Deus, que ele é Deus, mas ao mesmo tempo este rosto contemplado pelos discípulos, que estão ali extasiados, eles são ajudados
né, já de forma antecipada, a vencer o escândalo da cruz, a vencer, né, aquilo que será uma grande, do ponto de vista humano, né, uma grande dor, uma grande tragédia para os discípulos, a morte de seu mestre. Mas ali já se antecipa a sua glória, já se antecipa a sua vitória. O texto de hoje, de Mateus, que estamos no ano A, porque quando essa festa ela coincide no domingo, também ela é celebrada, é uma festa do Senhor, e portanto se torna solenidade. Mas durante a semana ela é uma festa e que segue o ciclo dominical, e portanto a cada ano, né, A, B e C, nós temos a narração segundo o evangelista do ano. E este ano A nós temos o evangelista São Mateus. E está no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. Por uma questão de adaptação da leitura do texto do Evangelho na liturgia, então nós encontramos, né, essa moldura, essa adaptação para a leitura litúrgica, e foi substituído, né, aquilo que está mesmo no texto, por uma expressão que geralmente se utiliza naquele tempo. Mas se você olhar na Bíblia, né, no capítulo 17, não se inicia naquele tempo, mas 6 dias depois. E de fato, essa informação, ela é chave de leitura para aquele acontecimento que será narrado, a transfiguração. 6 dias depois. Então, se você encontra no texto uma referência cronológica a algo que veio antes, então a reação mais sensata é se perguntar, 6 dias depois de quê? Então é preciso voltar um pouco no Evangelho, no capítulo 16, o finalzinho do capítulo 16, para entender, né, o que foi que aconteceu 6 dias antes, para que, de fato, este acontecimento da transfiguração, ele ganhe sentido. E o que foi que aconteceu 6 dias antes da transfiguração? Se nós tomarmos ali, a partir do versículo 24, do capítulo 16 de São Mateus, nós ouviremos Jesus dizendo aos discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, uma referência ao caminho da cruz, a sua morte. E depois Jesus ainda diz com mais clareza: pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e arruinar a sua vida? E logo em seguida Jesus diz: pois o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Então vejam duas coisas importantes que Jesus fala aqui, né? Esse aceno para a sua morte, para a sua cruz, mas a chegada do reino, né? A chegada do Filho do Homem em seu reino. E isso vai acontecer tendo testemunhas alguns daqueles que ali estão. Jesus está falando para os discípulos. Então, por isso que logo em seguida, né, depois que se diz essa referência aos 6 dias antes, né, e já relembramos o que foi toda essa revelação que Jesus fala, né, da sua cruz, da sua morte e de quem quer segui-lo, mas que a morte não será fim, mas será também momento de revelação de que o Filho do Homem está chegando no seu reino. Então diz: alguns dentre vós não morrerão antes de ver isso. E desses alguns dentre vós, nós já temos aqui, né? Tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Não levou o grupo todo. Jesus leva 3 testemunhas. Tanto que essas 3 testemunhas era quase uma exigência jurídica para que o fato fosse reconhecido como verdadeiro. Tanto é que São Pedro depois, até a segunda leitura de hoje, vai dar esse testemunho, né, que presenciou a manifestação da glória de Jesus. Então, as 3 testemunhas, né, era aquilo que se exigia no mínimo
para a veracidade do fato, 2 ou 3 testemunhas, né? Que isso seja de fato testemunhado e seja reconhecido na sua veracidade. Pois bem, então Jesus leva esses 3 de seus discípulos, né, que serão justamente esses que já falamos. Alguns dentre vós não provarão a morte antes de ver o reino de Deus vindo com poder. E lá no monte, né, que a tradição identifica, né, como o Monte Tabor, então lá no monte Jesus foi transfigurado. E em que consistiu isso? O seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Então nós dizemos que já é a antecipação da sua ressurreição, né? Ou seja, da sua vitória. Cristo vai no caminho da cruz, mas a cruz não é o ponto final. Ele vence a morte, ele ressuscitou. E, portanto, os discípulos são, podemos assim dizer, né, agraciados com essa experiência, porque, de fato, o momento da cruz foi muito trágico, né? Até que muitos abandonaram, foram embora, né? Mas, como a gente diz, são 2 montes na vida de Jesus. O Monte Tabor, da transfiguração, e o Monte Calvário, da sua dor e do seu sofrimento. Então, do Monte Tabor, né, dizendo assim de uma forma comparativa, do Monte Tabor da glória se viu o Monte Calvário, da dor e do sofrimento, e no Monte Calvário, da dor e do sofrimento, se viu o Monte Tabor da glória e da ressurreição. Então, se elimina um desses montes, então a dificuldade, né, para conhecer a pessoa de Jesus. Mas se há um equilíbrio entre esses 2, portanto, se tem uma visão, não é, mais correta, mais adequada, mais verdadeira de quem é Jesus. Jesus é o servo sofredor, mas o filho amado do Pai e, portanto, vitorioso. E a narração nos apresenta alguns elementos importantes, né, para a nossa reflexão. Diz que naquele momento da transfiguração apareceram Moisés e Elias. Então, aqui nós temos mais 2 testemunhas. 3 testemunhas do Novo Testamento e 2 testemunhas do Antigo Testamento. Então, de fato, esse acontecimento é verdadeiro, né? E qual é a verdade desse acontecimento? É a revelação de que Jesus é o Filho de Deus. No sentido de que Moisés e Elias representam todo o Antigo Testamento, que agora vê realizado aquilo que Deus prometeu. E os 3 discípulos, o Novo Testamento, que acolhe esta revelação, esta realização das promessas do Antigo Testamento. E, por exemplo, Lucas, ao narrar a transfiguração, diz que Moisés e Elias conversavam com Jesus sobre o seu êxodo que iria acontecer em Jerusalém. Aqui, Mateus não diz o conteúdo, né, desta conversa, mas é importante também chamar a atenção para isso, né? Moisés e Elias conversam com Jesus sobre o seu êxodo, ou seja, sobre a sua morte lá em Jerusalém. Mas antes de tudo, Moisés e Elias representam, de fato, o Antigo Testamento que vê realizada a promessa, né, que eles anunciam, né, que os profetas e a lei, aqui representada, né, em Moisés e Elias, anunciam. E o que é a grande revelação? Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Então não basta só dizer que Jesus é o Filho de Deus, que isso é o ponto alto da revelação, mas é necessário também que escutemos, né, o que ele diz, ou seja, o seu ensinamento. Antes, né, dessa voz, Pedro sugere, né, se disponibiliza a construir 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Então, qual é essa, podemos assim dizer, a tentação de Pedro? É querer aprisionar, né, aquela experiência, né, tão prazerosa, tão vislumbrante, tão radiante. Então agora aprisionar isso. Aí vem a voz
para dizer que é preciso escutar Jesus. E o que é que Jesus tinha dito? Aí de novo voltamos para o texto anterior. Jesus fala da sua morte. Jesus diz que quem quiser segui-lo tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, e assim por diante. Então não pode esquecer daquilo que Jesus fala, ou seja, daquilo que Jesus ensina. Então a festa de hoje, ela nos recorda justamente esta verdade e esta exigência para quem quiser seguir Jesus. Não é simplesmente ficar no Monte Tabor, mas é seguir os seus passos que se encaminham também para o Monte Calvário, para assim poder chegar ao ponto mais alto, que é a sua ressurreição, a sua vitória. Então que esta festa de hoje, que é a meditação do Evangelho de hoje, nos faça crescer sempre mais nessa certeza, nessa fé, nessa convicção de que Jesus é o Filho de Deus e que devemos escutar sempre a sua voz, que se faz ouvir no Evangelho, que se faz ouvir na sua igreja, através dos ensinamentos e assim por diante, para que de fato o nosso caminho seja orientado por esses dois montes, o Monte Tabor, da glória, da vitória, mas também sem esquecer que no caminho do cristão há o Monte Calvário, e o Monte Calvário é o monte também da vitória. Então eu desejo a todos um bom dia e que Deus abençoe. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.